Amém, irmãos. Graças a Deus. Está todo mundo me ouvindo bem aí atrás? Amém, amém. Abra sua Bíblia, vamos tentar terminar hoje, no próximo domingo, a nossa carta de Tiago. Hoje nós leremos o capítulo de número 5. Então, carta de Tiago, capítulo de número 5. Aqui nós já temos as considerações finais de Tiago, no seu capítulo 5. Os irmãos gostaram da nossa frente nova aí? Ficou bom, não ficou? Eu tive um trabalho enorme para fazer essa, mas ficou muito bom. Graças a Deus. Falta pintar as portinhas ali. Algumas pessoas estão me perguntando: pastor, mas essa portinha está muito feia, né? Aí, assim, discretamente, né? Dizendo tipo, como assim? Não, a tinta não chegou. Então, essa semana a gente pinta a portinha também. Oi? Vai ser pintado de vinho. Não. Vai ser pintada da cor da própria tinta aí. Então vai ficar bem camuflado e tal. E nós estamos pintando também a cantina lá embaixo. Então, essa semana a gente deve terminar também a cantina. Deus tem sido muito bom conosco, irmãos. Deus tem sido muito generoso com a Betel. Eu vejo a bênção do Senhor nos mínimos detalhes, nos cuidados que Ele tem enviado para nós e em todas as áreas, patrimonialmente, ministerialmente, né? No ano de 2024 nós vamos ter aí boas novidades também. Então, Deus está conosco, Deus tem feito a Betel prosperar. E louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem participado disso. Tiago capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler, na verdade, só 12 versículos, nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na Almeida atualizada. Está escrito: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas já foram comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata já estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar com fogo o corpo de vocês. Guarde essa palavra, corpo, o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntarão tesouros. Vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você tem tido uma vida de luxo e de prazeres sobre toda a terra, tem engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele lhe ofereça resistência. Palavra mais do que atual essa. Verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz já está às portas. O rei está voltando, né? Nós cantamos. Irmãos, tomem como exemplo do sofrimento e da paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e cheio de compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas
que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Amém, meus irmãos? Obrigado por essa palavra, Senhor. Continua falando à nossa mente, falando ao nosso coração, aplicando todo o conhecimento, Senhor, para que a nossa vida seja transformada por ela. Fala conosco por meio do Teu Santo Espírito que habita na igreja. Assim nós oramos, Senhor, e oramos no nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém e amém. 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 Tem como você baixar só um grauzinho ali, Renação? Minha Bíblia vai ficar voando toda. E se puder, talvez, compensando, aumentando um pouco de trás ali. Hoje está muito abafado, né? Os irmãos estão com aquela carinha assim de, oh meu Deus, que dia é esse, né? Está quente. Muito bem, irmãos, nós estamos encerrando a nossa reflexão sobre Tiago. No ano que vem, nós vamos entrar na nossa temática da Igreja Sustentável, e já a partir, com a graça de Deus, depois do Carnaval, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens a partir das cartas que Jesus enviou às igrejas, às 7 igrejas ali do Apocalipse. E o nosso tema será Igreja Insustentável, a igreja que não permanece de pé. Então, vai se preparando, porque vão ser temas muito importantes. Eu já tenho estudado e eu tenho sofrido, quero que os irmãos sofram junto comigo a partir do ano que vem. Mas esse ano nós ficamos aqui bem light com o Tiago, não foi? Tiago é uma carta muito tranquila, não é? Nós sofremos muito com o Tiago, porque Tiago também é uma carta muito densa. Nós aprendemos muitas coisas. Hoje eu queria fazer aqui a introdução do fim. Eu queria primeiro fazer aqui uma breve apresentação do panorama sobre os valores que regem essa triangulação das nossas relações, que é Deus, eu e o meu próximo. Isso é muito presente aqui em Tiago. Aliás, que isso é muito presente no cristianismo. O cristianismo é basicamente relacionamento. E dentro dessa triangulação, eu, Deus e o meu próximo, não é? Então, é um grande triângulo. Se você imaginar, numa ponta você, na outra ponta o seu próximo, e Deus no alto, à medida que você se aproxima de Deus, você também se aproxima do seu próximo, não é? Então, por isso que a gente chama dessa triangulação. Então, Deus, eu e o meu próximo. Eu queria fazer, então, um panorama breve sobre isso, a partir da teologia moral da tradição judaico-cristã. Por que essa introdução é importante? Porque nós falamos na semana passada sobre o corpo. Então, nós vamos retomar e aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática, porque o ponto central da argumentação de Tiago, como nós já aprendemos aqui durante todo esse ano de 2023, é aquela frase que nós já decoramos: a fé sem obras, ela é morta. E como as obras são viabilizadas? Por meio do corpo. Então, Deus se importa muito com as nossas ações, né? A vida cristã não é algo desencarnado, irmãos, que a gente vive apenas assim na espiritosfera, né? Como se Deus habitasse apenas um mundo desencarnado e que esse mundo não tem nenhuma conexão e não afeta o nosso mundo físico. Muito antes, pelo contrário, Deus é o criador da matéria, Deus também é encarnado, haja visto que o verbo se fez carne. Então, é por isso que nós damos muita importância ao uso do nosso corpo, né? E como essa espiritualidade se materializa? Existe um vínculo transcendente que faz com que essa nossa espiritualidade seja materializada nos nossos relacionamentos. E como isso acontece? Bom, os irmãos sabem que na teologia bíblica nós temos 2 mandamentos que são considerados mandamentos gêmeos, que servem como esse background, servem como esse pano de fundo, ou esse alicerce, para toda e qualquer obra cristã, que é o amor. O amor é essa realidade transcendental. Deus é amor, Deus criou o mundo a partir dessa natureza amorosa que Ele tem. Então, é esse amor transcendental que viabiliza toda a prática humana, que tem a ver com a nossa natureza e a ver com a natureza de toda a criação.
E qual mandamento gêmeo é esse? É o mandamento de Jesus. Ame a Deus, que é um resumo, inclusive, do Antigo Testamento, da Torá. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? A triangulação. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, automaticamente você vai amar o próximo. Quando você se aproxima e se une a Deus, essa espiritualidade necessariamente vai fazer com que você também se aproxime e ame ao seu próximo. Em outras palavras, resumindo o ensino do Antigo Testamento na própria compreensão de Jesus, em outras palavras, é impossível amar a Deus sem amar também ao meu próximo. É falacioso, é mentiroso, é enganador você dizer assim, eu amo a Deus, sou apaixonado por Deus, mas eu nutro um ódio visceral pelo meu vizinho. Eu nutro um ódio visceral pelo meu ex-marido, eu nutro um ódio visceral pelo pessoal do Hamas, ou pelos judeus, ou pelos americanos, ou seja quem for. Nós precisamos entender que quando nós amamos a Deus, nós também necessariamente amamos o nosso próximo. E a ação inversa também é completamente verdadeira. Se eu odeio as criaturas de Deus, se eu desprezo as criaturas de Deus, certamente eu odiarei e desprezarei o Criador, do qual toda criatura deriva e do qual o homem é a sua imagem e semelhança. Tem um teólogo chamado Francisco de Assis, já ouviram falar? Do São Francisco? Já? Tem até um bairro aqui em Belo Horizonte, bairro São Francisco. Era aquele que conversava com o irmão Sol, o irmão Lua, né? Não é isso? Irmão Sol, as formiguinhas e tal. O Francisco dizia assim que a nossa criaturidade faz com que todo animalzinho se torne o nosso irmão. Ou seja, nesse aspecto de criaturidade, um cachorro é nosso irmão, uma formiga é nossa irmã, a criação é nossa irmã, irmão Sol e irmão Lua, né? Então, nesse aspecto, nós devemos amar toda a criação de Deus, mas a Bíblia dá um destaque especial para essa ordem dos amores, que é o amar o nosso próximo. Existe uma hierarquia de amores dentro da teologia cristã. Existem amores que são uma categoria diferente da outra. Por exemplo, a forma como eu amo sorvete, a gente tem um certo amor por uma coisa boa. Deus deve ter criado sorvete, né? Vamos colocar uma fruta aqui, jabuticaba, para dizer que Deus que criou. Que o sorvete já tem dúvida se foi Deus que criou. O sorvete deixa a gente mais fofinho, né? E eu estou lutando com a balança. Mas jabuticaba, Deus criou a jabuticaba, o que engorda também. Mas Deus criou a jabuticaba. Eu amo a jabuticaba, então existe um certo amor pela criação de Deus. Mas esse amor pela jabuticaba, ele tem um grau de amor, uma gradação de amor que tem que ser menor do que o amor que eu sinto, por exemplo, por uma pessoa. Está numa outra ordem, numa outra categoria de amores. E isso aqui é interessante. A criação exige que nós a amemos, porque ela deriva de um Criador que é amoroso e a fez. Quando nós cuidamos de uma árvore, quando nós cuidamos de um pet, de um animalzinho, alimentamos, damos banho, nós estamos amando o Criador. Mas é inconcebível você amar mais um animalzinho do que um ser humano. Porque existe uma ordo amores, para usar uma expressão lá do Santo Agostinho, né? Uma ordo amores da criação. Questão mesmo de valor. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você ama um bicho mais do que a Deus, ou mais do que ao seu próximo, essa ordem está pervertida. Isso é errado. Isso faz mal. Nós vemos uma cultura onde, às vezes, o cachorro tem mais coisas do que o ser humano. Tá? As coisas são de cabeça para baixo. Isso é loucura, gente. Isso é doido demais, isso é inconcebível, né? Então, nós precisamos colocar tudo isso nas hierarquias do amor, né? Então, ao mesmo tempo que eu devo amar a Deus, e amando a Deus eu amo o meu próximo, quando eu odeio as criaturas de Deus, certamente também odiarei o Criador, do qual toda criatura deriva e do qual o homem é a sua imagem e semelhança.
Mas a pergunta que interessa para a gente, de forma introdutória, semana que vem nós finalizamos, é justamente essa. Como é que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Esse é o ponto. Não é um mandamento? Como eu devo amar a Deus acima de todas as coisas? A palavra do Senhor vai dizer que uma das formas que nós precisamos entender e nos adaptar a ela é que se nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos assumir o nosso lugar como suas criaturas e dessa forma nos submeter ao seu senhorio. A nossa relação com Deus, irmãos, ela é uma relação de submissão. Existe uma hierarquia nesse aspecto de amores. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E como eu faço isso? Eu faço isso me submetendo às vontades do Senhor. Eu faço isso me submetendo à lei do Senhor, assumindo a nossa criaturidade. Irmãos, nós não somos Deus. Tem uma frase, acho que é do Chesterton, que diz assim: existe apenas um só Deus e você não é Ele. Nós não somos Deus. Enquanto nós não entendemos que nós somos criaturas de Deus, nós vamos viver vidas infelizes. Porque só existe um que pode ocupar esse lugar e não somos nós. Nós, como criaturas de Deus, precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo, entendendo que Ele tem o governo sobre todo o mundo, o governo sobre todo o cosmos, mas o governo também sobre a nossa vida e as nossas vontades. Em outras palavras, submetendo a nossa vontade ao Senhor, as nossas escolhas e as vontades também devem ser submissas a Deus, assim como Jesus nos ensinou a orar. Senhor, faça a sua vontade na terra, como a sua vontade já é feita nos céus. Existe uma rebelião muito em curso no nosso mundo, onde o homem, mesmo religioso, mesmo frequentando a igreja dominicalmente, ele quer governar a sua própria vida. Ele teme em fazer a sua própria vontade, ele teme em seguir os seus próprios caminhos. E o C.S. Lewis vai dizer que quando esse homem temoso tenta fazer suas próprias escolhas, sem submeter suas escolhas à vontade de Deus, existe um momento que Deus permite que essa pessoa possa ir fazer aquilo que está no coração dela mesmo. O Lewis vai dizer, quando você insiste em não orar, Senhor, faça a sua vontade, Deus vai dizer a você, então, que seja feita a sua vontade. E nós já aprendemos no nosso estudo de Romanos, que quando nós somos entregues a nós mesmos, nós estamos sob condenação do próprio Deus. Irmãos, uma reflexão. Se as minhas escolhas derivam da minha vontade autônoma, quem manda em mim é o meu nariz. Se é você que decide o que você vai fazer da sua vida, se é você que toma suas decisões de acordo com aquilo que você acha que é melhor para você, você é o senhor da sua vida. Se os valores que regem as obras que eu faço por meio do meu corpo não passam de uma construção social, ou seja, nós aprendemos muitas vezes isso, né? Que as leis que regem esse mundo não tem nada a ver com Deus, isso é coisa criada pelo ser humano. Então eu posso quebrá-las quando eu bem entender, ou então mudar essa forma de comportamento. Então se os valores que regem as obras que faço por meio do meu corpo não passam de um construto social, ou seja, se é fruto arbitrário da imposição da vontade do outro homem sobre mim, então, nesse sentido, se eu entendo que não existe uma ética, uma moral, um jeito certo de viver a minha vida e de usar o meu corpo, na prática eu sou um ateu. O que é o ateu? O ateu, ele acredita que ele vive num mundo onde Deus simplesmente não é real. E muitas vezes nós confessamos e cremos que Deus existe, e dizemos isso com a nossa vinda à igreja, e nós oramos e tudo mais, mas se a vontade de Deus e a lei de Deus não afeta a nossa vida, a gente pode até crer que Deus existe, mas a gente vive como se Ele não existisse. Esse é o ateísmo prático. Crer que Deus existe, mas vivendo como se Ele não existisse. Para usar uma linguagem aqui de Tiago, essa é uma fé de demônios. Porque nós aprendemos com Tiago que Satanás, ele crê na palavra de Deus,
ele crê que Deus é um só, ele treme diante da palavra de Deus, ou seja, ele sente emoções, ele tem um temor, inclusive, dessa realidade da existência de Deus, mas ele não se submete a Deus. Esse é um ponto fundamental da Epístola de Tiago, a nossa submissão à vontade de Deus. Nesse sentido, essa expressão, meu corpo, minhas regras, e aqui a gente vai entrar na questão do uso do corpo, e fazer um link na semana que vem com o capítulo 5 de Tiago, a expressão meu corpo, minhas regras, é originalmente uma expressão ateísta, porque se o corpo é do meu pertencimento, se está sobre a minha soberania, logo não há um Deus para o qual eu deva prestar contas. Então, se você manda no seu nariz, se você faz da sua vida o que você bem entender, isso é sinal de que não existe um Deus para que você preste contas. É essa a ideia do meu corpo, as minhas regras. Eu uso meu corpo da forma como eu quero. Agora, um parêntese aqui muito interessante, não é? Porque todos querem um Deus para lhe dar saúde, prosperidade e felicidade, não é isso? Mais ou menos. Eu falo os cristãos confessos, ou aqueles que vão muitas vezes à igreja, o que eles esperam de Deus? Eles esperam de Deus saúde, nós não pedimos, não oramos a Deus por saúde. Eles esperam de Deus prosperidade, que Deus dê um emprego para ele, que Deus cuide da sua família, que não falte o pão sobre a mesa. Ele também espera de Deus satisfação, felicidade. Nós buscamos isso. E nós pedimos isso nas nossas orações. Talvez esse seja o conteúdo mais presente na nossa oração. Mas a maneira como nós oramos precisa estar linkada à nossa submissão ao Senhor e ao seu senhorio. Porque, veja, no caso da saúde, nós queremos e buscamos de Deus saúde. Mas e quando Deus resolve interferir no nosso corpo? Nós queremos que Deus nos dê um corpo sarado, sem enfermidade, ok. Mas quando Deus começa a interferir no seu corpo, quando Ele se impõe sobre o seu estilo de vestir, o tipo de roupa que você veste, o tipo de saia que você veste, o tipo de decote que você usa, você ainda acha que Deus deve cuidar do seu corpo? Nós queremos saúde, mas e quando Deus interfere na nossa sexualidade? Porque tem a ver com o corpo também. Você quer que Deus cuide do seu corpo, então Ele tem que cuidar integralmente. Quem faz as regras da sua sexualidade? Quem faz as regras do seu namoro? Quem faz as regras da sua vida conjugal? Já que nós queremos que Deus cuide do nosso corpo, então nós precisamos nos submeter completamente a Ele, sobre aquilo que nós comemos, sobre aquilo que nós bebemos, se bebemos pouco ou muito, o que nós ingerimos. Nós precisamos entregar a nossa fisicalidade a Deus. Esse é um ponto. Jesus não pode ser Senhor apenas de um pedaço da nossa vida, irmãos. Você não pode entregar o seu corpo aos cuidados do Senhor apenas para que Ele te dê saúde. Ele tem que ser Senhor de todo o seu corpo, de toda a sua existência. Esse é o ponto. Ok, nós também pedimos ao Senhor prosperidade. Ó Deus, não deixe faltar o pão sobre a mesa. Seja o meu provedor. Excelente, nós precisamos orar assim. Mas e quando Deus resolve interferir no nosso dinheiro? Que, aliás, é dele. E quando Ele se lembra, aliás, quando Ele te lembra que Ele é dono do ouro e da prata. A gente gosta desse versículo para dizer, Senhor, a tua palavra diz que você é o dono do ouro e da prata, então manda ouro e manda prata para mim. Mas a verdade que Deus está dizendo é o seguinte, lembre-se, eu sou o dono do ouro e da prata que está no seu bolso. Essa é a interpretação mais bíblica. E quando Ele resolve interferir no seu dinheiro? Na forma como nós gastamos o nosso dinheiro? Quando Ele resolve reprovar a nossa avareza? Quando Ele denuncia, muitas vezes, quando nós retemos o pão para o nosso próximo, Ele continua sendo o Senhor do seu dinheiro ou Ele só interfere nessa área quando você está precisando? Nós buscamos de Deus felicidade. Né? A gente, na nossa cultura, acredita que a felicidade é um bem inalienável, não é?
Mas e quando Deus diz não àquilo que nós desejamos? Muitas vezes Ele diz não para a nossa felicidade. O que é felicidade para nós? Felicidade para nós é quando nós realizamos todos os nossos desejos, quando nós temos todos os nossos sonhos ali sendo concretos. Se esse é o nosso conceito de felicidade, nosso conceito de felicidade é muito pobre, gente. Porque se o nosso conceito de felicidade não está atrelado à nossa submissão à vontade de Deus, nós jamais seremos felizes. Porque quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós entramos e somos conduzidos pelo caminho que conduz à real felicidade. E às vezes a gente fica ainda quando crianças abobadas e com migalhinhas e encantadas com coisas tão pequenas, tão medíocres, quando Deus quer dar para nós muito mais. E nós buscamos a felicidade, mas quando Deus diz não aquilo que nós desejamos, nós ficamos decepcionados com Deus. Já viu essa expressão? Ah, pastor, eu estou decepcionado com Deus. Por que você está decepcionado com Deus? Ah, porque não deu. No fundo, né, a pessoa às vezes não verbaliza isso, né? Mas porque Ele não atendeu a minha oração da forma como eu queria que Ele atendesse. Ora, mas quem é a fonte da sua felicidade? Quem é o dono de toda a sabedoria, não é Deus? Então nós precisamos submeter a Ele, não apenas quando Ele responde a nossa oração da forma como nós achamos que Ele deveria responder. Quando Deus permite que o sofrimento bata à nossa porta, Ele continua sendo o nosso Senhor? Quando as más notícias chegam até nós, Ele ainda continua sendo o nosso Redentor, o nosso Deus? Nós ainda continuamos confiando nele, lhe dando graças? Ou nós nos revoltamos e explodimos com tudo? Quando oramos por um casamento, ele não vem, um filho, ele não vem, um emprego, e ele não vem, uma cura e ela não vem. Qual é a nossa reação? Esse é o ponto central aqui da nossa carta de Tiago, que tem a ver com a fé sem obras é morta. Porque quando as nossas obras, elas são estimuladas por aquilo que nós achamos que é o certo e o errado, quando o nosso corpo é conduzido apenas pelos caminhos que nós achamos que é o melhor para nós, quando as áreas da nossa vida são governadas por nós mesmos, seja o dinheiro, seja a saúde, seja a felicidade, a prosperidade, irmãos, nós não estamos entendendo ainda o Evangelho de Jesus. Esse é o background do capítulo 5 de Tiago. As relações humanas são totalmente afetadas pela forma como eu me relaciono ou deixo de me relacionar com o meu Criador. Não se engane, a forma como você se relaciona com Deus, a forma como você concebe Deus, e mais do que isso, o lugar onde Deus ocupa na sua vida, vai afetar todas as áreas da realidade. Vai interferir diretamente nos seus relacionamentos mais íntimos. É impossível você ter uma relação disfuncional com Deus. É impossível você ter uma relação utilitária com Deus. Deus como um grande Papai Noel, um grande gênio da lâmpada, que dá apenas aquilo que você quer. É impossível você se recusar a se submeter à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade não nos parece boa, perfeita e agradável. É impossível nos rebelarmos contra a boa criação de Deus, contra o Criador, e dizer, quem cuida do meu corpo sou eu, quem faz as regras do meu corpo sou eu, e mesmo assim, irmãos, sermos felizes. E mesmo assim sermos plenos, e mesmo assim sermos batizados pela alegria que vem de Deus. Irmãos, não tem jeito. E é impossível viver uma vida saudável com o nosso próximo se nós estamos em rebelião com o nosso Criador. Muitas vezes a gente acha, mas por que a minha família está tão desajustada? Por que as coisas estão de perna cabeça? É porque as coisas não estão no lugar certo. Às vezes a gente ama o marido mais do que ama a Deus, ama os filhos mais do que ama a Deus, ama o dinheiro mais do que ama a Deus, e quando está tudo embolado vai dar zebra. Aquela expressão das criancinhas, né? Eu lembro, enfia um grampo na tomada, não dá choque? Aí eu lembro, estava com a criancinha aí, certamente já tinha tomado um choque, né? Aí tinha uma criancinha maior, uma pequenininha, e a outra chegando perto da tomada, aí o maiorzinho falou, fulano, vai dar dodói, né?
Não faz isso não, vai dar dodói. É o que Deus fala com a gente, não vai por esse caminho não, porque vai dar dodói. Para usar uma expressão de Tiago, e assim a gente encerra, se sou inimigo de Deus, preste atenção, Tiago estava falando para cristãos, e Tiago usa essa expressão, a inimizade do mundo é inimizade contra Deus. Toda essa rebelião que nós temos em nos submeter à vontade de Deus nos torna inimigos de Deus. Se, portanto, sou inimigo de Deus, se eu vivo num mundo onde Deus não governa, ou pelo menos eu não permito que Ele governe, então verei o mundo a partir do desespero. Eu jamais terei esperança da nova terra e do novo céus. Tudo que há aqui e agora, portanto, justifica-se. Se a gente vive num mundo, irmãos, onde nós não temos a esperança do mundo que há de vir, se tudo que há para nós, na nossa vida prática, por mais que você creia que existe um céu, mas se você vive como se o céu não existisse, se você vive como apenas o aqui e agora existisse, a sua vida é desesperada. Não tem esperança. Então, tudo que você pode fazer para lucrar alguma coisa nessa vida, você vai fazer quebrando todas as regras. Então, aí vale abusar do corpo, abusar do seu corpo, abusar do corpo do outro, sem importar se essas obras são boas ou se essas obras são más. É a lei de Gerson, a lei do vale tudo. Eu vou então viver a vida da maneira como eu quero que a vida seja vivida, porque eu não tenho esperança do novo céu e de uma nova terra. Se vivo, e assim fecho, se vivo num mundo habitado e governado por Deus, é o contraponto. Se me submeto à sua vontade para a minha vida, se percebo o valor e o lugar do meu próximo nesse mundo, então, na linguagem de Tiago, eu sou amigo de Deus. Antes de entrar no reino de Deus, é primeiramente necessário que o reino de Deus entre em mim. Antes de você entrar no reino de Deus, antes de você desejar ir para o céu, é necessário que o reino de Deus entre em você. Antes de desejar morar no céu, é necessário que desejemos que o céu more em nós. Porque na regra do céu, não há exploração dos vulneráveis, resumindo Tiago, mas há o estímulo para que cuidemos uns dos outros. No céu não há guerras, mas a promoção da paz. No céu não é lugar de invejas ou nutrir sentimento de superioridade em relação ao outro, mas o céu é o lugar da humildade, é o lugar onde nós nos alegramos com o bem do nosso próximo. Céu não é um lugar onde nós usamos a nossa língua para amaldiçoar o nosso irmão, mas usamos as nossas obras para servi-lo com responsabilidade e com enorme diligência. Por fim, só vai para o céu quem ama essas coisas. Quem não ama tudo isso que nós estamos, irá detestar, habitar o reino que virá. Se nós não desejamos a vontade de Deus para as nossas vidas aqui na terra, nós não vamos querer habitar o céu, porque a vontade de Deus vai se cumprir nessa terra, assim como ela já se cumpre no céu. Se aquilo que eu faço com a minha vida não se adequa à vontade de Deus, ou se eu odeio a vontade de Deus, ou se eu não quero todo o governo de Deus sobre a minha vida, eu jamais irei querer morar no céu. Porque não existe ninguém que vai entrar no céu sem se submeter a toda a vontade de Deus. Feche os olhos e vamos orar e encerrar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra mais uma vez. Pedimos que na nossa imperfeição, por meio do Teu Espírito, o Senhor faça com que ela seja aplicada nos nossos corações, nos dando a total compreensão dela, Senhor. Ó Deus, toma conta da Betel, visita cada um dos nossos corações. Ó Senhor, sonda-nos, ó Deus. Tira de nós toda a rebelião,
Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não conduz à vida eterna, toda obra morta, Senhor, para que as nossas obras sejam obras de fé, obras que espelham a nossa crença no Criador. Ó Deus, nós queremos te glorificar por meio do nosso corpo, nós queremos te amar acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus nos dê não apenas esse entendimento, mas esse poder para realizar a tua vontade, Pai. Cuide de nós e nós entregamos cada área da nossa vida ao seu governo, ao seu senhorio, o nosso corpo, os nossos bens, os nossos projetos de felicidade. Governe sobre tudo e sobre todos, Senhor, para a sua própria glória, para a nossa alegria e para a nossa paz. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Lembrando que logo mais à noite nós nos encontramos para nossa série de estudos sobre parábolas de Jesus. Então, venha logo mais à noite, nós vamos falar sobre a pérola de valor. Então, prepare seu coração e esteja conosco logo mais à noite. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Não coma muito, beba muita água, hidrate-se bastante, né? Alimentos leves, como a Natália faz, né? Viva com moderação para que você consiga vir no culto à noite. Amém.